Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você vai assistir esse vídeo. Eu passei o fim de semana sem gravar e hoje eu decidi falar de um assunto que eu tinha prometido que ia falar no vídeo anterior, né? Que é sobre tatuagem. Será que a Bíblia condena o uso de tatuagens no corpo? O que você acha? Você que frequenta alguma religião ou não frequenta, você que lê a Bíblia em casa ou que nunca leu, você acha que a Bíblia condena o uso de tatuagem? Eu tenho duas. Eu tenho uma aqui, ó, no pescoço, bem pequenininha, e tenho uma no braço. Bem, quando eu fiz essa tatuagem, já tem um tempinho que eu fiz, eu não tava com a cabeça muito boa não. Então acabei fazendo essa tatuagem. Hoje eu me arrependo de ter feito, mas existe todo um contexto do porquê que eu fiz na época. E talvez um dia eu grave explicando o motivo de eu ter feito essa tatuagem, tá? Só que hoje eu vim falar só sobre o conceito bíblico. Qual que é o conceito da Bíblia? Esse assunto não é um assunto muito fácil de tratar porque a Bíblia não tem muitos textos falando sobre esse assunto. Na verdade, existe apenas um texto na Bíblia que fala sobre o uso de tatuagem, né? Lembrando que no passado eles não faziam tatuagem como a gente faz hoje. Eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, mas eles tinham outros métodos para poder tatuar o corpo. E o que que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver? Se você tiver sua Bíblia em casa, você vai abrir sua Bíblia aí no livro de Levítico, capítulo 19 e o versículo 28. Velho Testamento, livro de Levítico, capítulo 19, o versículo 28, que diz assim: Não façam cortes no corpo por causa de uma pessoa morta. Então isso era muito comum entre as nações pagãs, né? Quando uma pessoa morria, eles começavam a se mutilar. Depois diz: nem façam tatuagem em vocês, eu sou Jeová. A depender da escritura, talvez vai estar escrito Javé, Senhor, tá? Lembrando que Jeová aqui é a transliteração, né, do nome de Deus em letras hebraicas, Yud He Vav He. Então, certo aqui é Jeová e não Senhor, né? Senhor uma uma deturpação do que diz os originais. Nos originais lá não aparece esse título, tá? Aparece Yud-Heh Vav-Heh, Yahvé, Jeová. Então, de acordo com a Bíblia, o cristão não deve fazer tatuagem no corpo. Aí alguém pode dizer assim: Marlon, mas isso aí é Velho Testamento, a gente vive na Nova Aliança, isso é uma lei dada à nação de Israel, existe um motivo por trás e tal. Bem, se você tem o hábito de ler a Bíblia, você deve se lembrar do que diz lá em Malaquias capítulo 3 e o versículo 6. Em Malaquias 3,6, Jeová diz que ele não muda. Deus diz: ó, eu sou Jeová e eu não mudo. Então, se no Velho Testamento, Deus diz que é errado fazer tatuagens, ele tem esse ponto de vista até hoje. Ele não mudou o ponto de vista dele a respeito de tatuagem, tá? Ou então no Novo Testamento teria um texto dizendo que agora pode fazer, mas não tem, né? Então assim, eu não sou o dono da verdade. Eu estou aqui expondo o que eu vejo na Bíblia. Eu sempre lembro as pessoas que estão assistindo os meus vídeos a importância de você ler a Bíblia, meditar no que você leu e orar sobre o assunto. Então, para a gente poder entender melhor o assunto, porque não tem muitos textos na Bíblia que falam desse assunto, mas a gente pode usar outros textos para poder fazer uma aplicação e entender se Deus vai aprovar o uso de tatuagem ou não. Por exemplo, se você tiver uma Bíblia em casa, ou se você não tiver, pode estar baixando no seu celular, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5 e o versículo 14. Hebreus 5,14 diz assim, olha que interessante. Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que pelo uso têm sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Então a Bíblia diz que um cristão maduro,
ele tem capacidade de distinguir tanto o certo como o errado. Por exemplo, ao decidir se você quer fazer uma tatuagem ou não, você deve se perguntar: o que isso vai agregar na minha espiritualidade? Será que ao fazer tatuagem eu vou chamar a atenção para a mensagem que eu prego ou para a minha tatuagem? Será que a tatuagem tem algum benefício para a minha saúde? Então o cristão, ele tem que saber distinguir o certo do errado. Nem todo o assunto vai estar claramente explícito na Bíblia. Então entra Hebreus 5,14, onde diz que o cristão tem que ter a consciência treinada, a mente treinada para saber distinguir o certo do errado. Então, se não tem na Bíblia, eu tenho que usar a minha maturidade espiritual para distinguir. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Quer ver? Vamos ver um artigo científico. Esse artigo diz assim, ó: quais são os riscos da tatuagem para a sua saúde? O site da clínica Mayo diz: as tatuagens quebram as defesas naturais da pele, o que pode gerar infecções e outras complicações. Em volta da tinta podem surgir nódulos chamados granulomas. Além disso, existe o risco de queloides, que são saliências que ocorrem durante a cicatrização, causadas pelo excesso de tecido epitelial. O site também diz que se o equipamento usado pelo tatuador estiver contaminado com sangue infectado, a pessoa pode contrair várias doenças, inclusive HIV. Marlon, mas a pessoa que fez a minha tatuagem trocou a seringa e tal, trocou a agulha, né? Bem, de acordo com os pesquisadores, a tatuagem apresenta riscos para a sua saúde. Então, se Deus me deu a vida e eu dou valor na minha saúde, eu vou usar a minha maturidade espiritual para decidir não fazer tatuagem. Mas e se alguém disser, eu vou fazer e pronto? Até o cara que está gravando o vídeo fez. Eu não me orgulho de ter feito tatuagem. Eu não acho que a pessoa ao cometer um erro, ela está condenada. Eu acredito que quando uma pessoa se arrepende de coração, Deus perdoa os seus erros. Então, se você já cometeu algum tipo de crime ou fez algo que Deus não apoia, não significa que é o fim da linha para você. Ainda há tempo de você se arrepender e mudar de postura. Eu, por exemplo, me arrependo de muitas coisas que eu fiz no passado. Então hoje eu estou aqui para ajudar as pessoas a não cometer os mesmos erros, né? Vamos ler mais um texto, e esse texto aqui eu gosto muito dele porque ele ajuda a gente a raciocinar. 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 9. Eu não deixei marcado, então peraí. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 9. Olha que interessante esse texto. 1 Timóteo 2, 9. Diz assim: da mesma forma, as mulheres devem usar roupa decente, adornando-se com modéstia e bom critério, não com estilos de tranças nem com ouro ou pérolas, mas do modo próprio das mulheres que professam devoção a Deus, isso é, com boas obras. Então, quando fala da forma como as mulheres têm que se arrumar, a Bíblia diz algo bem interessante, né? Diz que as mulheres têm que usar roupa decente, e a parte que eu mais gosto é adornando-se com modéstia e bom critério. Então esse texto aqui ele não se aplica só às mulheres. Tanto homens como mulheres têm que ser pessoas modestas. Será que se uma pessoa que se diz cristã chegar numa reunião, num evento religioso, numa igreja, com piercing, cabelo pintado, todo tatuado, será que essa pessoa vai estar aparentando uma pessoa modesta, de bom critério? Será que ele vai estar digno da mensagem que ele está pregando? O que é uma pessoa modesta para você? Na minha humilde opinião, uma pessoa modesta, ela não quer chamar atenção para a sua aparência. Um cristão modesto
não quer chamar atenção para si próprio, e sim para a mensagem que ele está pregando. Entendeu o ponto? Então, na minha humilde opinião, obviamente eu sempre baseio minha opinião no que a Bíblia diz, a Bíblia condena o uso de tatuagem. Agora, se você interpreta de uma outra forma e acha que deve fazer, a gente respeita a opinião dos outros, né? Mas se a gente levar em consideração o que a Bíblia diz, Deus ele não muda. Se ele dizia que a tatuagem era errada lá no passado, ele continua pensando a mesma coisa hoje. Por exemplo, no Velho Testamento, a Bíblia diz, não matarás. Então Deus aprova que as pessoas matem hoje? No Velho Testamento, a Bíblia diz, não cometa adultério. Então Deus vai permitir o adultério hoje? Então o que Deus condenava no passado, ele condena hoje. Deus ele não mudou. Se você tem alguma dúvida disso, leia Malaquias 3,6, onde Deus diz, eu não mudo. Tá? Então, mesmo que a lei não se aplique a nós hoje, a lei mosaica, os princípios por trás da lei ainda devem ser aplicados por todo cristão. Tá bom? Eu agradeço a vocês e amanhã eu gravo um vídeo falando de um novo assunto. Tá bom?